estamos alegres por tudo que o Senhor tem feito. Pai, nós podemos te louvar, adorar com os nossos lábios, com o nosso coração. Pai, ouvimos testemunhos que nos edificou, ó Pai, que nos mostrou, Senhor, o quanto precisamos estar com o Senhor e no Senhor. Pai, mas agora é o momento da Tua palavra. Nós ofertamos o nosso coração como terra boa para a semente da Tua palavra. Aprove ao Senhor nessa noite usar Tua filha para falar conosco. Espírito de Deus, aquilo que o Senhor impactou o coração dela, nós precisamos que agora nesse momento o Senhor tenha liberdade em nós, meu Deus, para falar aos nossos corações. E toda a obra do maligno, em nome de Jesus, eu mando embora agora. Sai deste lugar. Que a graça do Senhor seja sobre nós. Em o nome de Jesus, todos digam amém. A paz do Senhor, irmãos, amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 13, versículo 33. Mateus, capítulo 13, versículo 33. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Quero que os irmãos leiam comigo somente esse versículo, amém? 1, 2, 3. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Amém? Eu queria que os irmãos, mais uma vez, aplaudissem ao nome do Senhor, porque o Senhor já falou muito aos nossos corações através dos louvores, desses testemunhos tremendos, né? E agora é o momento dele falar através da sua palavra. Apenas um versículo, mais de uma imensa profundidade sobre o que Deus quer tratar conosco nessa noite, sobre o reino dos céus. Jesus, ele gostava de falar em parábolas, metáforas, símbolos, forças de expressões. Jesus, ele usava essa forma tão didática para atingir até mesmo as mentes mais infantis que existia. Um exemplo de uma mente infantil era a de Nicodemos, que quando Jesus dizia para ele que era necessário um homem nascer de novo, a mente de Nicodemos era tão infantil que ele pensou, Pelezinho, que para nascer de novo ele tinha que entrar dentro do ventre da sua mãe, e não era isso que Jesus queria tratar com ele, era outra coisa. Mas Jesus, ele trabalhava dessa forma, e nessa noite ele trouxe para nós o fermento. Diga comigo, fermento. Fermento de novo. Alguém sabe, alguém se arrisca a dizer qual a função do fermento? Acrescenta massa. O fermento, ele produz um gás carbônico, de modo que uma quantidade de massa, seja ela pequena, ela com o fermento, ela consegue ocupar um espaço bem maior. Eu perguntei ao meu esposo hoje, falei: Luciano, quando você coloca o fermento no pão, ele continua tendo o mesmo peso? Ele disse: ele ocupa um espaço maior do que quando ele estava sem o fermento. O interessante nessa palavra é que Jesus, a palavra do Senhor, nos mostra que o fermento ela era sempre
tratado, Elcimar, como lado negativo, como uma coisa ruim, como uma coisa que fizesse mal dentro das pessoas. Uma palavra bem clara sobre isso é que quando os discípulos atravessavam um lago com Jesus, eles esqueceram de levar consigo os pães que alimentavam aquelas pessoas. E Jesus, ele começa, Luciano, a advertir aqueles discípulos: olha, acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E os discípulos, Júlia, eles começavam a razoar entre si, dizendo: olha, Jesus, ele está dizendo isso porque nós não trouxemos pão conosco. Mas Jesus, Camila, estava além daquilo que os discípulos imaginavam. Ele estava falando assim: olha, eu não estou tratando disso, de simplesmente um fermento que vai aumentar uma massa. Mas eu estou querendo dizer para vocês tomarem cuidado com a doutrina que os fariseus e saduceus tentam infiltrar dentro de vocês. Outro versículo está lá em Coríntios, quando o Senhor, a palavra, nos manda nos livrar do fermento velho. É aquilo que está dentro de nós, os pensamentos ruins, coisas ruins. O Senhor manda-nos livrar daqueles pensamentos. E esse versículo é algo ao contrário, porque Jesus usa o fermento para fazer uma comparação. Ele diz assim: olha, o reino dos céus será semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. O Senhor Jesus, ele estava especificando essa palavra. Ele estava usando essa expressão do fermento para falar do reino dos céus. Ele estava viabilizando um sonho de Deus. Uma coisa que Deus sonhava, e eu pressuponho que existe um governo quando o Senhor trata de reino. Quando nós falamos em reino, em reinado, a gente lembra que existe um governo para aquele reino. E é interessante porque ele não estava, Júlio, falando do governo de São João del Rei. Ele não estava falando do governo do nosso país, do Brasil, mas ele estava falando do governo dos céus. É algo tremendo, irmão, porque semelhante a um fermento, ele é um fermento capaz de levedar tudo. Há uma totalidade nessa palavra. Jesus, ele não determina que somente 1/3 da massa seria tomado pelo fermento, mas Jesus dá uma totalidade. Olha, toda a massa vai ser levedada. Essa palavra, ela nos mostra várias coisas. E quando ele está falando de governo, ele está dizendo, Júlio, o que Deus realmente quis fazer com o homem. Ele estava querendo mostrar para nós qual era o projeto, irmão, qual era o plano de Deus verdadeiro para o homem. E às vezes você pode estar se perguntando: nossa, mas irmão, o que tem a ver fermento com os céus? O que tem a ver o reino com o governo? Irmãos, entenda bem comigo, Deus havia sonhado com isso. Deus havia planejado, Deus havia arquitetado o reino dos céus para que o homem habitasse nele. Às vezes você fala: mas a minha vida vai ser plena somente aqui nessa terra. É um erro que nós cometemos. Os céus foi preparado também para nós, para que nós, através da nossa vida aqui, possamos adquirir uma vida eterna com Jesus. E Deus, ele havia arquitetado isso. Quando ele começou o mundo, ele queria isso, estabelecer um plano de governo entre ele e o homem. E ele queria que o homem estabelecesse esse elo, não somente com essa igreja, o Brasil para Cristo em São João del Rei, mas com todo o planeta. Às vezes a gente pensa que salvação foi somente para nós que estamos aqui. Pelo contrário, salvação foi para todas as pessoas, desde que elas aceitem ao Senhor Jesus Cristo como seu Salvador.
E Jesus, eu queria lembrar os irmãos que quando o Senhor Deus, Ele fez os céus, a terra, Ele demora 5 dias, Flávio, para fazer as coisas lindas que nós vemos hoje. Ele construiu luminares, Ele construiu animais aquáticos, Ele construiu quadrúpedes, Ele construiu porção seca, diferente da porção molhada. Tudo isso que nós vimos aqui, que nós contemplamos nesse mundo de hoje, foi o que Deus construiu. E essa palavra, ela nos mostra que no 6º dia, Deus coroa a criação com a sua maior escolha, com o seu maior sonho. Deus então, Júlio, cria o homem, e Ele queria que que existisse uma pessoa para compartilhar aquilo que Ele tinha criado. Ele queria uma pessoa para Ele estabelecer algum tipo de governo aqui na terra. Ele queria ser sócio de alguém, vamos imaginar assim. E isso, no 6º dia, Ele criou o homem, e Ele deposita, Ele delega confiança, Ele autoriza domínio do homem sobre tudo aquilo que Ele havia feito. Ele diz assim: olha, Adão, você está aqui no jardim do Éden, agora você é o responsável por esse jardim. Você vai tomar conta de tudo, você vai fazer o que você quiser fazer, você vai dar nome aos animais. Que capacidade Adão tinha, irmãos. Imagine você, Adão, olhando para um leão e falando: olha, ele tem uma juba grande, ele tem um grande porte, ele vai ser chamado leão porque ele vai ser conhecido como rei da selva. Imagine a capacidade, minha irmã, que Deus deu a Adão de denominar nome às coisas. E essa capacidade também está nas nossas vidas. Quando eu disse que essa palavra trata-se de um reino, de um governo, é exatamente isso. Deus não queria governar sozinho. Deus queria delegar que o homem tivesse autoridades aqui na terra, que o homem tivesse a coragem de governar, a autonomia de governar. E Ele diz para o homem dominar, fazer, dar nomes. E eu acho interessante que quando Ele vai fazer o homem, Ele usa uma associação. Ele diz assim: olha, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles fazem uma associação e eles se reúnem e falam: olha, a gente vai fazer o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É uma associação. Ele queria igualar o homem à Trindade divina. Ah, mas irmã, o que é isso? Não, isso é a palavra diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E então, eu posso assumir que assim como Ele governava, Ele desejava, pastor, que também nós governássemos. Às vezes você pode até estranhar essa palavra. Nossa, será que Deus queria realmente que o homem governasse sobre a terra, que Ele guiasse as coisas aqui na terra? E essa noite o Espírito Santo, Ele falou muito ao meu coração, porque Ele quer levantar o seu povo para governar. Está faltando atitude no nosso meio de governantes, Maura, porque Deus nos levantou dessa maneira. Ele quis compartilhar a sua autoridade com o homem, porque se não fosse assim, Ele não daria autoridade para Adão dar nome às coisas. E o sonho de Deus, Ele pensa assim, quando Ele faz o homem: ele vai ser como nós. Adão vai dar nome a tudo. E então o governo de Deus estava totalmente estabelecido. A vontade de Deus, os planos de Deus, os projetos de Deus estavam ali dentro do homem. E o que eu aprendo com essa palavra é que muitas das vezes, Maura, essa vontade que Deus fez ali no início da criação, esse plano, esse projeto que no início estava com Adão, às vezes não está em nossas vidas. Às vezes as plenitudes do Senhor, os projetos que o Senhor quer que nós executemos aqui na terra, às vezes isso está bem longe de nós. E antes, o governo estava totalmente estabelecido.
entre o Deus e o homem. O jeito de Deus dentro do homem. Mas, irmãos, eu tenho uma notícia ruim para dar para os irmãos. Satanás, ele não ficou contente com essa história. Satanás, ele sabia que aquilo trazia alegrias tremendas ao coração de Deus. Imagina Deus criando o seu maior projeto, a sua maior arquitetura, e Satanás vendo que aquilo alegrava ao Senhor, porque ele contemplava que aquela relação entre Deus e o homem havia unidade, havia comunhão, havia confiança, havia visitação de Deus. Porque isso a palavra me diz, Priscila, que o Senhor visitava Adão no jardim do Éden. Antes dele cair era assim, ele chegava e falava, Adão. Adão chegava, conversava, olha, eu já dei nome a isso, eu já dei nome àquilo. E isso, Satanás, cooperador Alexandre, não podia suportar a inveja que existia dentro do nosso inimigo, não podia tolerar aquela situação. Irmãos, o Espírito Santo de Deus quer nos alertar sobre essas coisas. Ele não aceita a nossa comunhão com o Senhor. Ele não aceita, irmãos, a nossa unidade com Deus. Ele não aceita a visitação do Senhor em nossas vidas. Mas Deus, mais uma vez, nos levantou para governar. A Bíblia nos diz que o Senhor dizia assim ali no começo, olha, você vai dominar sobre todas as coisas. Deus não nos chamou, Priscila, para sermos dominados, mas sim para dominar. Já viu quando uma pessoa tem algum tipo de vício, ela é dominada pelo vício. Mas quando uma pessoa é liberta, ela já está no domínio, porque ela sabe que não precisa mais daquele vício para sobreviver. E ele, Satanás, dá um jeito de entrar na história, porque se existe um governo, também existe uma cultura. Ele queria dar um jeito de atrapalhar a relação entre Deus e o homem. E ele começa a atrapalhar os planos do Senhor. Eu tenho uma notícia para dar para os irmãos, porque a única maneira de quebrar um governo é através da independência. Por que independência? Porque quando você se sente independente de Deus, você permite que o seu elo, o seu governo, o seu plano de sociedade com Deus se quebre em sua vida. Isso Satanás quis fazer e conseguiu. A única maneira de se quebrar um governo é quando você se torna independente. Irmãos, voltando um pouquinho à história, os irmãos todos aqui tenho certeza que lembram que a gente estudou na história, na época da escola, que Portugal, ele colonizou o Brasil. E quando o Brasil estava ali às margens do rio Ipiranga, eles disseram qual frase? Independência ou morte. Mas só que no caso do homem, eu levo para outro lado, eu levo para independência e morte. Porque quando o homem se torna independente de Deus, quando ele acha que ele já não precisa de Deus para solucionar os seus problemas, quando ele acha que Deus não é mais necessário na vida dele, ele começa a ser independente, Deus fica longe do homem. E no caso do homem, quando ele se torna independente, isso o leva à morte espiritual. É uma coisa tremenda, porque quando Satanás olha para o homem, Sueli, ele fala, olha, você vai ser igual a Deus. Você vai conhecer o bem e o mal. Ele está dizendo, olha, você vai ser independente de Deus. Era simplesmente essas palavras que Satanás queria falar com o homem. Você não precisa mais de Deus, porque você vai ver com os olhos que Deus vê, Patrícia. Você vai ser uma mulher totalmente independente. Isso Satanás planejou, arquitetou, e ele consegue colocar essa semente demoníaca dentro do homem.
e ele faz uma separação terrível. Irmãos, nós temos que ficar atentos, como a irmã que deu testemunho. Às vezes você pensa que a sua independência, mas eu faço o que eu quero, irmã. Deus, ele está em segundo plano na minha vida. Não tem como herdar o reino dos céus dessa maneira. Não tem como estar em comunhão, em unidade com o Senhor, com o plano de governo, sócios, companheiros, se você não for totalmente dependente, Pelezinho, do Senhor. E eu sei, uma coisa é bem certa, que Satanás anda nos tentando. Ele quer, Júlio, que nós façamos as coisas do nosso jeito. Ele quer que nós façamos as coisas, Camila, da nossa maneira, de acordo com os nossos sentimentos, segundo o nosso... Tem uma palavra muito conhecida no mundo do cristão, o achômetro. Eu achava, irmã, que eu podia fazer isso. Eu achava que Deus não me cobraria isso. Eu achava que aquilo, Larissa, não era pecado. Isso é uma coisa que está muito em nosso meio, porque tudo nós achamos. E é algo extremamente interessante, porque ele sabe que se você romper o seu plano de governo, reino com Deus, você vai ser uma pessoa frustrada. Aí você está se perguntando, mas irmã, então o homem não pode mais governar com Deus? Não. Ele não podia governar, porque o Senhor procurou Adão no jardim do Éden, e Adão estava escondido porque estava nu. E Adão diz ao Senhor, mas Senhor, eu não posso ir ao teu encontro porque eu estou nu, eu estou escondido. Ele falou, mas quem te falou que você está nu? Satanás já havia plantado a semente dentro do homem. Quando o homem cai, Deus tem uma ideia. Deus anda tendo ideias. Deus, ele é especialista em ideia. E ele começa, cooperador Alexandre, a dizer assim, olha, dessa vez você conseguiu atrapalhar o meu plano, mas da mulher sairá uma semente que pisará a cabeça da serpente. Foi uma promessa que Deus fez. E Deus, ele tem uma ideia chamada, uma ideia linda, uma ideia que trouxe salvação para nossas vidas. Uma ideia que foi um amor, o maior amor que existiu, o maior amor fraternal que existiu. Uma ideia chamada Jesus Cristo de Nazaré. Às vezes você fala, mas irmã, de onde surgiu Jesus? Jesus foi uma ideia de Deus para nossas vidas. Jesus, ele foi uma ideia escolhida a dedos por Deus para trazer refúgio, salvação para nossas vidas, para nossas almas. E Deus, ele, quando ele tem essa ideia, ele novamente tenta estabelecer um plano de governo entre Jesus e a terra. E Jesus, eu quero que você imagine comigo, de uma maneira bem simples, como Jesus fazia, que ele foi, Aurineide, o embaixador oficial dos céus. Mas o que é isso, irmã? De onde que saiu essa palavra? Jesus foi a pessoa que quis trazer os céus aqui para a terra, para que nós pudéssemos conhecer um pouco do reino de Deus. Nós não estamos falando somente de um país colonizado, mas nós estamos falando, Camila, de todo um reino escolhido por Deus, para a morada nossa, para a morada daquele povo que for com Jesus naquele grande dia. E então, quando um país toma outro país, ele traz consigo direitos legais, delegações, culturas, línguas. Já aconteceu isso em vários lugares, né? Um exemplo é o nosso país, e nós estamos nessa bênção que Deus nos preparou. E a primeira coisa que Deus traz para nós é exatamente como aconteceu com o Brasil. Quando Portugal ele entrou no Brasil, ele trouxe toda uma cultura.
Já parou para pensar que nós moramos no Brasil e somos brasileiros? E nós não falamos uma língua brasileira. Nós falamos uma língua portuguesa, por causa de Portugal. E é interessante porque quando Jesus começa a habitar a terra, ele começa a trazer consigo, cooperador Alexandre, uma cultura dos céus para nós. Às vezes você fala, mas que cultura? Que cultura é essa? Jesus está agora, quero que você imagine comigo lá, colonizando Israel. Existe uma coisa tremenda, né? Se Jesus é o embaixador do reino dos céus, ele também ia trazer uma língua diferente para nós. Já parou para pensar nisso? Que Jesus, que nós temos uma dupla cidadania, que em outro país, a pessoa que tem uma dupla cidadania, se ela não estiver de acordo com a lei daquele país, ela está cometendo um crime. Mas Jesus, ele trouxe uma dupla cidadania para nós e uma nova língua. João Batista, ele começou a falar o seguinte: eu sou aquele que batizo com água, mas depois de mim virá aquele que os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Novamente, depois de João Batista dizer essas palavras, Jesus fala: olha, em meu nome vocês vão expulsar demônios, em meu nome vocês vão colocar as mãos sobre os enfermos na jara e eles serão curados. Mas, principalmente em meu nome, vocês vão ter o direito dos céus de falarem em novas línguas. Irmãos, é uma coisa de Deus. Satanás, às vezes, tenta nos intimidar de falar em mistérios com o Senhor. Mas essa é a língua, Pelezinho, que o Senhor Jesus Cristo trouxe de presente lá dos céus para nós. Eu já ouvi pessoas dizerem que têm vergonha de falarem em mistérios com o Senhor. Aproveite isso, isso é parte do nosso reino. Isso é parte do nosso reino espiritual. Pessoas estão com suas vidas espirituais, vamos colocar assim, frustradas, porque têm vergonha de aproveitar aquilo que o reino dos céus oferece. Eu queria deixar uma pergunta para os irmãos. Será que o nosso estilo de vida, aquilo, Jonas, em que nós fazemos aqui dia após dia, será que esse estilo é compatível com o estilo de vida que acontece lá no céu? Será que o que nós fazemos, o que nós trabalhamos, o que nós passamos diariamente, será que é compatível com o que acontece, com o estilo que Jesus quis trazer lá do céu para nós? Quem aqui já recebeu o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, percebe que nós não somos só brasileiros. Nós somos cidadãos do reino. E eu digo isso, irmãos, porque muitas das vezes nós não agimos dessa maneira. Você é responsável, tudo pelo um plano de governo estabelecido lá no céu. Jesus Cristo foi o nosso e continua sendo o nosso embaixador oficial. E Ele determinou que nós governássemos aqui na terra. E Deus, Ele às vezes, Giovanni, nos chama para tantas coisas, mas às vezes nós achamos que Deus chama para tudo, de menos para sermos governantes. E eu não estou dizendo somente, eu vou governar o quê? Eu vou ser presidente, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Não estou falando disso. Estou falando de uma área espiritual de nossas vidas. Aquele que às vezes, Júlio, você talvez pensou um dia que seria um empregado, mas Deus quis que você governasse sobre o seu trabalho. Você é o seu patrão, você é o dono do seu emprego. Às vezes a gente pensa, mas o Senhor não quer que aconteça isso na minha vida. Deus, Ele estabeleceu um elo entre nós e Ele, e esse elo se chama Jesus Cristo de Nazaré. Não tem como nós governarmos se não estivermos com Jesus em nossas vidas.
Às vezes você está lá no seu trabalho ocupando um cargo, por mais simples que ele seja, mas você, Narjara, é perfeito em tudo que você faz, porque o plano de governo que você tem vem direto dos céus e não dos homens. Às vezes, Flávio, você está lá na Câmara e o seu plano de governo é diferente de todos os outros vereadores, porque você é um governante de Deus. Os irmãos estão entendendo aonde eu quero chegar com essa mensagem? Porque para ser um cidadão dos céus, é preciso cumprir um código de ética. E que código que é esse? A Bíblia Sagrada. Esse é o nosso código. Eu já vi pessoas fazerem e acontecerem, tentarem de novo, e não conseguirem estabelecer o seu plano de governo aqui na terra, porque não querem cumprir o que as leis mandam. Porque não querem fazer o que o código que Deus nos deixou de ética manda. E isso é extremamente importante para nossas vidas. Quer ser um governante? Quer governar sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre o seu trabalho, sobre os seus filhos? Aprenda a cumprir o código de ética de Deus, a Bíblia Sagrada. Já pensaram comigo que a Bíblia tem resposta para tudo? Para todos os problemas, para todas as situações, tudo aquilo que nós tentamos encontrar, irmã Mônica, está na Bíblia. Todas as nossas respostas, anseios, preocupações, está na Bíblia Sagrada. E mais à frente, eles matam Jesus. E os discípulos começam a ficar amedrontados, cooperador Alexandre. O que nós vamos fazer? Mataram o nosso Jesus. E eles se trancam numa casa e pensando que seria o reino, como seria agora o reino dos céus com a partida de Jesus. Como seria? E Deus novamente tem outra ideia. Já viu aquelas lâmpadas que quando passa nos desenhos acontecem? A pessoa tem uma ideia, logo acende aquela lâmpada. Isso acontece com Deus a todos os momentos. Deus teve novamente, Júlio, várias ideias. Ele teve uma ideia chamada Pastor Alexandre. Ele teve uma ideia chamada Bruna. Ele teve uma ideia chamada Sérgio, Patrícia. Isso foi novamente a ideia de Deus depois da vinda do Senhor Jesus Cristo, da morte dele. E você pode estar se perguntando, mas irmã, como eu vou me comparar a Jesus? O que eu vou fazer? Eu disse que nós fomos ideias do Senhor. Você foi um plano incrível de Deus, porque a Bíblia fala que o reino é semelhante a uma mulher que toma o fermento e coloca em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. O interessante é que, como eu disse, essa palavra tem seu lado positivo. Por que será que a Bíblia não disse que era necessário envolver em 2 ou 4 medidas, e sim em 3 medidas de farinha? Alguém se arrisca a dizer? Por que será? Que Jesus disse, olha, eu quero comparar o reino. Eu quero fazer uma comparação agora, depois do plano, o elo de governo que eu tive com o homem para governar aqui na terra. Eu quero fazer uma comparação, vai ser como um fermento. E eu disse no início que a função do fermento é que uma quantidade pequena de massa ocupe um espaço bem maior. Isso é que Jesus compara o reino dos céus. Eu disse para os irmãos que ele disse 3 medidas de farinha, e não 2 e nem 4. E eu começo a lembrar, cooperador Alexandre, que dentro de nós existe corpo, alma e espírito. Às vezes você fala, irmã, eu sou só um corpinho aqui na igreja.
E às vezes nós somos mesmo, porque colocamos o nosso corpo sentado aí nessas cadeiras, mas nosso espírito, a nossa alma está lá fora. Por isso Jesus Cristo disse, olha, ela vai tomar 3 medidas. E quando a Bíblia fala tomar, ela disse, olha, vai pegar com autoridade, com fé, e vai introduzir dentro do seu corpo, dentro da sua alma, dentro do seu espírito, até que tudo esteja tomado por mim. Irmãos, Deus não quer ocupar somente a sua mente. Ele não quer ocupar somente o seu espírito, Patrícia. Mas Ele quer que haja uma unidade entre nós e o Senhor, entre corpo e alma e espírito. Olha, Senhor, eu estou na Tua casa, porque o meu corpo está aqui para adorar ao Senhor. Olha, Deus, eu estou em espírito com o Senhor, porque os meus pensamentos pertencem a Ti. É isso que Deus queria tratar conosco. Então eu tenho que introduzir como fermento o Evangelho dentro das outras pessoas. Eu queria que você imaginasse uma massa. Tomara que você acredite nessa palavra. Tomara, Aurineide. Porque uma palavra para nós, uma comparação. O fermento, Júlio, por menor que ele seja, a quantidade, quando nós fazemos um bolo em nossas casas, nós conseguimos fazer com que, se não colocarmos fermento, Simar, o bolo vai ficar murcho, não vai crescer, não vai ter tamanho. O pão a mesma coisa. Quantas vezes meu esposo chegou na minha casa e disse, olha, hoje eu esqueci de colocar fermento no pão, o pão ficou ruim. Esse é o lado positivo de fermento, é a única palavra que me mostra isso. Temos que introduzir o Evangelho, mesmo que seja, Simar, em uma pequena massa. Mesmo que seja lá no seu trabalho, enquanto você corta os cabelos dos seus clientes. Olha, hoje tem 3 pessoas aqui, eu vou introduzir fermento dentro do corpo, dentro da alma e dentro do espírito. Porque nós aprendemos que, Jean, uma pequena quantidade de massa, quando o fermento está dentro dela, quando a porção do Espírito Santo está dentro dela, ela tem a capacidade de ocupar um espaço maior. É extremamente importante isso, irmãos. Porque às vezes queremos grandes quantidades de massa, queremos coisas grandes, queremos introduzir somente em locais que tenham 500, 200 pessoas. E eu vi que o fermento, ele é adicionado, mesmo que seja em uma pequena quantidade, Aurineide, aquela pequena quantidade vai ocupar um espaço maior. É isso que Deus quis fazer com o homem. Apesar de Satanás ter atrapalhado lá na criação os planos do Senhor, de ter atrapalhado a comunhão, a unidade, a visitação de Deus entre Adão e Deus, o Senhor novamente nos dá uma oportunidade de recebermos Jesus Cristo de Nazaré como nosso Salvador. E eu quero que você se encha desse fermento que vai mudar a sua vida. Que você se livre do fermento velho, como eu falei com os irmãos lá em Coríntios. Mas esse fermento, Jesus disse que é uma comparação entre o reino dos céus. Você tem que pegar aquilo que você aprendeu. Você tem que pensar, olha, eu tenho que introduzir evangelho dentro das outras pessoas. Eu tenho que ministrar, eu tenho que influenciar. Ele precisa aumentar de tamanho. É essa a função do fermento. A nossa função não é diminuir o reino, cooperador Alexandre, mas sim fazer com que a massa aumente de tamanho. Essa é a nossa função. Eu fiquei até as 3 horas da manhã para me entender, Senhor, o que o Senhor quis dizer com esse fermento, porque a tua palavra dizia que o fermento era uma coisa ruim. E o Senhor disse, não, eu fiz uma comparação. Vocês precisam aumentar o tamanho do meu reino. Vocês precisam pegar o fermento e introduzi-lo, a massa, para que ela aumente de tamanho. E isso nós vamos fazer, Júlia, através da oração,
através da ministração do Senhor, através da evangelização, através do jejum. É assim que nós vamos fazer a massa duplicar de tamanho. Quem já viu um pão francês sem antes ir para o forno? Levanta a mão. Ele não é bem pequenininho? E depois ele não fica com aquela casca dourada, aquela abertura no meio, fica aquele pão com aquela casquinha gostosa. Isso é a comparação do reino dos céus. É necessário que você ajude a Jesus a introduzir fermento à massa, a tomar o fermento e introduzi-lo a 3 ou 4 ou 5 massas, para que nós populemos o céu. Às vezes você fala, mas eu já estou no céu. Não estou nem aí para as outras pessoas. Essa palavra nos diz: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que quando ele é introduzido à massa, aquela mulher esperava que toda aquela massa levedasse. E sabe o que significa levedar? Cozer, entrar em fermentação. Esse é o nosso papel. Que as pessoas, quando olharem para mim, para você, Sueli, elas sintam vontade de ser dessa massa. Que elas sintam desejo de receber esse fermento. Que elas sintam o desejo, Giovanni, de governar, como você tem feito ali, aquele projeto com aquelas crianças. Esse é o plano dos céus. Jesus Cristo, ele estava nos mostrando, Luciano, que nós somos cidadãos dos céus. Você não é somente brasileiro, você tem autoridade, Pelezinho, para falar numa língua que Satanás não pode entender. Você tem autoridade para falar em mistérios com o Senhor através de uma oração, e Satanás não entende essa língua, porque essa língua, meu irmão, ela vem direto dos céus, ela vem direto para nós, cidadãos do reino. E eu quero orar por você, bem rápido, que o nosso tempo já está acabando. Eu quero orar pelos irmãos e irmãs que às vezes não têm tido coragem de introduzir fermento à massa, fermento ao reino, não tem coragem de fazer com que haja população maior no céu. Esse é o nosso reino. Deus te fez, Júlio. Deus criou você para estabelecer um elo de governo aqui na terra. Você é responsável por essas pessoas. Você é responsável espiritual pela sua família. Então Deus nos chamou. Eu quero orar. Se tem alguém aqui nessa situação, fala: irmã, infelizmente eu estou aqui na igreja, mas tenho vergonha de introduzir oração à vida das pessoas, evangelização, palavra, ministração, louvor. Eu quero orar, irmãos. Aqueles que fizerem oração, amém? Quer um copo d'água comigo? Quero orar por você. Às vezes, irmãos, vai ter pessoas que vão vir para a presença do Senhor somente quando eu ou você evangelizar elas. Não adianta o pastor Alexandre evangelizar, não adianta a Sueli evangelizar, mas quando eu e você nos colocarmos no lugar de cidadãos do céu, a obra do Senhor vai acontecer na vida das pessoas. Amém? Vamos orar a Deus. Fiquem de pé. Glória a Deus. Feche teus olhos. Você que está aí do seu lugar, eu queria que você ficasse em espírito com o Senhor, que você estendesse as suas mãos para cá, e que você não deixe o inimigo falar na sua mente dizendo que você não é nada um governante. Deus te chamou para reinar, reinar como cidadão do reino. Senhor Deus, está aqui os seus servos. Pai, nós agradecemos ao Senhor porque essas pessoas às vezes reconheceram a fragilidade, Deus, de introduzir fermento, a massa, de introduzir evangelização.
de introduzir, Pai, palavra na vida das outras pessoas, para que a massa duplique o tamanho. Pai, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor abençoe a cada um desses irmãos e irmãs. Que o Senhor toque na vida de cada um deles, ó Pai, e delas. E que a bênção do Senhor, que haja ousadia, que haja coragem, que haja elo do Senhor conosco, ó Pai. E que o Senhor venha abençoar a cada um de nós, em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Você pode aplaudir a Jesus? Deus seja louvado. Tome seu assento, só vou dar os recados, a gente vai terminar. Tem jeito de ligar ali, Sara? Tem não? Tomou conta do seu filho lá? Sabe mexer aí não, Simar? Vou colocar aqui os recados. Eu te adorarei, Senhor. Entrega a menina aí, Sara. Vai lá arrumar um negócio. Vai. Irmãos, nós vamos ter algumas coisas diferentes. Tem que estender lá. Nós vamos ter algumas coisas diferentes esses dias agora. Eu preciso que você esteja entendendo o que eu vou te falar agora. Primeiro, eu quero convidar você para você estar aqui em todos os trabalhos que a igreja tem desenvolvido. Tá aí, número 1. Show? Só esse primeiro. O tempo. Amigo ou inimigo? Perdi o tempo. E agora? Deus me deu uma mensagem em cima disso aí. Domingo que vem eu vou ministrar sobre isso. Quero te deixar você pensando nisso. O tempo é seu amigo ou seu inimigo? E aqueles que estão perdendo tempo. E agora? O tempo já passou na sua vida. O que você faz? Falte não. Domingo que vem Deus tem uma palavra tremenda, como falou nossos corações. Passo próximo, Sara. Agora recado. Dia 3 de agosto, sábado, Santa Ceia, 19h30. 3 de agosto. Diga para o teu irmão aí, 3 de agosto. 19h30. Então, 7h30 da noite, no sábado, primeiro sábado do mês. Passa. No dia 4 de agosto, domingo, começa o nosso culto pela manhã às 9 horas. Nós vamos ter culto no domingo às 9 da manhã. E nós vamos ter o culto às 19 horas da noite, como tem. Por que isso? Porque nós queremos dar oportunidade para os irmãos, que alguns falam assim, está fazendo muito frio, eu não consigo ir na igreja. Amém. Para não ter nenhum tipo de falar, pastor, eu durmo cedo todo dia. Vai dormir cedo, irmão, não tem problema não. 9 horas você esteja aqui. Vem para o culto de manhã. De 9 horas vai acabar 10h30 da manhã. A patroa que vai fazer o almoço, vai dar tempo de fazer o almoço ainda. E à noite, 19 horas normal, termina às 21 horas. Então, a partir do dia 4, não é o próximo domingo não, dia 4 de agosto, já estou avisando. Nós vamos começar a ter 2 cultos. Você que tem alguém na sua casa, ou algum vizinho seu que não pode vir na igreja à noite, porque se sente não tão à vontade, ou tem problemas com isso, você pode vir pela manhã no culto. É o mesmo culto, vai ser bênção do Senhor. Então a partir desse domingo do dia 4, querendo Deus nos dando graça para isso, e Deus nos dando pessoas para cultuar, nós vamos começar a ter cultos todos os domingos, 9 horas da manhã, todos os domingos às 19 horas.
Pastor, eu preciso de vir nos 2 cultos? Não, você é nosso convidado para estar nos 2 cultos. Mas pastor, eu vou pela manhã, eu preciso de naquela noite estar com alguém. Vem de manhã, vem adorar o Senhor pela manhã. Não, pastor, eu não posso vir pela manhã, que eu já tenho alguns compromissos. Vem no culto à noite. Isso é para que nenhum de nós tenha como falar assim: ah, Senhor, se a minha igreja tivesse culto de manhã, eu ia. Você não vai ter como falar isso. Então, tem oportunidade. Eu sei que às vezes alguns irmãos querem estar na igreja no domingo e chegam, às vezes, ou pela manhã ou à noite, acaba tendo impedimentos. Então, você não tem desculpa. Vem de manhã cultuar o Senhor. Se você estiver à toa em casa, vem à noite cultuar o Senhor, adorar o Senhor. Fica de bobeira também não. Mas se você tiver seus compromissos, está resolvido. Último recado. Dia 17 de agosto. Pode parar, vocês dois estão muito perdidos. Dia 17 de agosto, sábado, chá de bico da Emanuele. É isso mesmo, né? A menina nem nasceu, já está dando recado na igreja. Te falar. É chá de bico americano. Eu não sei porque que esse trem chama americano. Mulher traz o prato salgado e o homem refrigerante. Amém? Então, aqui na igreja, já passou a lista? Vai passar? Fica lá na porta, cerca o povo. Fecha uma porta, Júnior, para ele cercar o povo aí. Vai para lá, vai embora para lá, vai para lá agora, meu filho. O povo sai, você nem vê. Você é assim, né, irmão? É uma coisa de fralda, um trem desse, é uma bênção. Você fazer isso. Planta, meu filho, planta. Ainda mais você que está solteiro aí. Planta. Depois, na hora que você casar, você não tem nada para colher. Né? Tem nego que não bate laje de ninguém. Aí quer bater laje, quer que os irmãos vai. Não, senhor. Vai bater sozinho a sua laje. Tem que plantar para colher. Não é assim? Não é isso que está escrito? Eu já bati muita laje. O dia que eu for bater, eu quero a turma lá. Não! Bati muita laje na minha vida. Diz o Flávio, vai trazer suco. Glória a Deus. Então, aceita suco, irmão? Então, está convidado todo mundo dia 17, não esquece. É um sábado, é o 3º sábado do mês, não é isso? Amém. Vamos colocar de pé, vamos orar, vamos embora para casa. O que nós tínhamos para fazer aqui já foi feito. Deus já falou no nosso coração. Fermento de Deus, palavra de Deus nas nossas vidas. Amanhã estou esperando o pessoal do curso do batismo 6h30. Em nome de Jesus. Estamos indo para a 8ª lição, para terminar o nosso curso. Espero aqui, em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus. Curve sua cabeça. Pai, nós te damos graças por mais uma noite em que o Senhor nos concedeu a tua vitória. Pai, teus filhos vieram até este lugar te adorar e cultuar e exaltar o teu santo nome. Pai, que essa palavra possa estar em nossos corações. Deus, que possamos fazer a tua vontade, onde quer que estivermos. Espírito de Deus, trabalha em nós, move em nossas vidas, Senhor. E assim repreenda a obra do inimigo. Dá-nos a tua vitória. Dá uma semana de bênção, paz, de alegria, felicidade, Senhor, de conquistas para esse irmão e essa irmã. Em o nome de Jesus. Que a graça, a paz, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com os filhos e filhas do Senhor até que Ele venha. E nós sabemos que Ele virá em nome de Jesus. E se Deus é por nós e operando Ele, quem pode te salvar? Quem pode te salvar? Aplaude o nome do Senhor Jesus. Vão em paz. Muito obrigado. Você nos alegrou com a sua presença. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Não deixe assinar a lista lá do nosso irmão, em nome de Jesus.